Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, por gentileza. Versículo de número 11. Glória! Capítulo 11, capítulos 15, versículo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Que diz assim a poderosa e infalível palavra do Senhor. Jesus continuou: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as vargens ou as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Versículo 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Ponto. Amado, se quiser deixar a Bíblia aberta, deixe, mas eu peço por gentileza que feche os teus olhos, em nome de Jesus. Altíssimo Deus, grandioso Pai, nessa noite, meu Deus, que se encontramos em tua presença, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos com o nosso sacrifício vivo, perfeito e agradável ao Senhor. E nesse momento, ó Deus, que o Senhor possa falar em nossos corações através da pessoa do pastor Edivaldo, e que o Senhor possa nos fortificar através de tua poderosa palavra nessa noite, em nome do Senhor Jesus.
invocamos a tua presença nessa noite. Amém. E a igreja pode tomar teu assento. Glória a Deus. Aleluia. Amados, peço um pouco da atenção de vocês para poder estar ministrando essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa tarde. Estava com uma outra mensagem e quando eu estava estudando, o Espírito Santo gritou no meu coração em reverência a essa mensagem do filho pródigo. Então eu peço um pouco de compreensão e eu vou tentar ser bem sereno na mensagem nessa noite, para que todos possam compreender e depois retornar à sua casa com um alimento abençoado da parte de Deus. Amém ou amém? Amém. Então vamos lá. Amados, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nós vamos ver, quem conhece o texto, ou quem está com a Bíblia aberta, que Jesus está sentado com publicanos e pecadores. Jesus está sentado com pecadores e publicanos. Pecadores e publicanos que eram rejeitados pelos religiosos da época do nosso Senhor. Não é à toa que, se você ler o versículo de número 1, os fariseus e os escribas que estavam ao derredor de Jesus vai observar o mestre sentado na roda de pecadores e publicanos. E isso, para esses homens religiosos, é uma afronta à lei de Deus, é uma afronta aos princípios da lei de Moisés, porque até então os fariseus eles têm um título em Jerusalém e em Israel de homens santos e consagrado ao Senhor. Então, para eles não é lícito sentar com pessoas impuras, pessoas pecadoras. Até então o apóstolo Paulo, ele vai ensinar e vai falar que a lei, ela mata, mas o amor edifica. Ou seja, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. O amor, amados, ele está acima da lei, porque a lei veio para poder testificar que o pecado ele é errado, mas o amor não. O amor veio para dizer para mim e para você que pelo amor tudo é justificado. Por quê, pastor Edivaldo? Porque Jesus morreu por mim, Jesus Cristo morreu por você. Porque pela lei, a lei olha e fala para a humanidade: não existe nenhum justo que possa seguir os princípios da lei e viver na santidade em conformidade à lei. A lei, ela veio para desmascarar o pecado. Só como nós estamos debaixo da lei e não conseguimos viver a lei em conformidade aos princípios de Deus, Deus envia o teu Filho unigênito para que possa morrer pelo mundo, para que todos que crêem nele, pastora Juliana, e aceitam o Senhor Jesus Cristo como teu Salvador, tenha direito à salvação. Então Jesus Cristo,
Ele é o próprio amor, porque Ele morreu na cruz do Calvário por mim. Ele morreu na cruz do Calvário por você. É por isso que hoje nós temos o direito de falar: Abba, Pai. Porque Jesus morreu por mim e morreu por... Diga para o teu irmão, para o teu lado: perfeito só tem um. Diga para ele: Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória, tem um glória a Deus aí, um aleluia, por gentileza. Amados, e Jesus Cristo, quando ele é perguntado pelos fariseus, porque ele senta com pecadores e publicanos, Jesus, ele sempre gosta de falar uma ilustração, ou seja, uma parábola, para que possa todos os leitores ou todos os ouvintes que estão ao seu redor possa ter uma clareza do que ele realmente quer falar. Então Jesus conta uma parábola. E que parábola é essa, pastor Divaldo? Das 100 ovelhas, das 99 ovelhas, a das 100 ovelhas, a qual uma se perde, e o seu pastor vai colocar as 99 num aprisco e vai atrás da ovelha que se encontra perdida. E quando ele acha a ovelha, ele chega em casa, chama todos os seus amigos e vai se alegrar, porque achou a ovelha perdida. E Jesus, no versículo 7, ele vai dizer assim: eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisa arrepender-se. Amados, essa parábola, a ovelha perdida, se fala de pecador, que por muitas das vezes não conhece os princípios de Deus, de pecador, por muitas das vezes que é rejeitado por alguns homens ou algumas mulheres que são religiosos, que acham que não pode conversar com um amigo ímpio ou com uma amiga ímpia, que não tem o conhecimento das Escrituras ou o conhecimento da palavra de Deus. Só que eu vejo por muitas das vezes na sociedade, até mesmo na rede social, algumas pessoas pegar esse texto bíblico, pessoas que não querem por muitas das vezes um compromisso com a casa de Deus, um compromisso com o próprio Deus, um compromisso com a palavra do Senhor. Pessoas que por muitas das vezes está magoada, pessoa por muitas das vezes que se chateou dentro de um ministério, dentro de uma igreja, quem sabe num grupo, seja no grupo das mulheres, seja no grupo dos homens, seja no grupo dos jovens, ou de repente na liderança de uma salinha onde tem muitas crianças para poder ser educado. E por muitas das vezes chateia-se, por muitas das vezes é machucado, por muitas das vezes é magoado. E essas pessoas, amados, quando estão magoadas, quando estão chateadas, elas vão por muitas das vezes dentro do contexto bíblico usar ou achar um versículo que possa saciar a ironia ou saciar a raiva que está dentro de si. E por muitas das vezes essas pessoas usam essa passagem e se coloca a pastora Juliana como uma ovelha perdida, que o líder não vai atrás, que a pastora não vai atrás, que o pastor não vai atrás, que o membro não vai atrás, que o irmão em Cristo Jesus não vai atrás. Ei, preste uma atenção, essa passagem não combina com você que está com raiva, essa passagem não combina com você que você está irado, que você está chateado com a sua liderança. Essa passagem combina com quem realmente é pecador, com quem realmente está esquecido pela sociedade, com aquele que realmente está machucado e fora do rebanho ao qual Deus designou. Não é você que está chateado, não é você que está irado por causa de uma palavra, por causa de uma atitude. Não é para você essa parábola. Essa parábola se encaixa para aqueles que é rejeitado pela sociedade, para aqueles
aquele que se encontra na Cracolândia, para aquele que se encontra dentro de um posto, dentro da pastora Juliana, de um hospital, necessitando de uma ajuda, necessitando de um milagre. Essa passagem se encaixa com muitas das vezes aquele que é rejeitado pelo governo, aquele que é rejeitado pelos próprios padrões do mundo. Essa passagem combina sim com aqueles que ninguém quer ir lá, com aqueles que são rejeitados, mas para esses que estão chateados, para esses que estão magoados, essa passagem da ovelha perdida não combina com você. É falta de maturidade, é falta de caráter, é falta de querer suportar a aprovação que Deus coloca sobre a sua vida. É por isso que tem muita gente que pega a pastora Juliana, essa passagem vai dizer: eu sou a ovelha perdida. Você não é ovelha perdida nada. Você tem que tomar posição de mulher de Deus, tu tem que tomar posição de homem de Deus, porque se Deus te plantou dentro do ministério, Ele sabia muito bem que tem luta, que tem dificuldade, que tem problema. Aí você pergunta: pastor Divaldo, por que Deus me colocou dentro desse ministério tão complicado? É porque Deus sabe que você suporta, Deus sabe que você pode suportar as lutas, as provações que Ele te coloca dentro de um ministério. Ou você acha que dentro da igreja só tem homens e mulheres perfeitos? Não, existem mulheres e homens de Deus que ainda estão sendo lapidados para poder chegar na perfeição juntamente com você. Oh, meu Jesus Cristo. Diaconisa, já tem pessoas que você manda mensagem, tem pessoas que você liga para ela, faz visita, aí vai lá na rede social, ovelha perdida. Como assim ovelha perdida? Pastor manda mensagem, pastora pergunta como é que está, pastora faz um grupo de visita, vai visitar a tua casa, aí você está no estado postando ovelha perdida? Nunca foi ovelha perdida, é ovelha rebelde, é ovelha que não quer compromisso com o ministério, é ovelha que não quer comunhão com os irmãos, porque a palavra do Senhor vai dizer no Salmo 33, verso 1: ó, com pão com suave é que os irmãos vivem um. Diga para o teu irmão que seu teu é aqui que Deus vai te lapidar. É aqui que Deus vai te lapidar. Oh, Jesus Cristo de Nazaré. Não adianta querer correr, não. Não adianta querer fugir da chamada que Deus colocou você, não. Para onde você vê, Deus vai te provar. Para onde você vê, Deus vai colocar pessoas complicadas. Pessoas complicadas, por que, pastor Divaldo? Porque essa pessoa complicada é como você era antes, complicado. Você já reparou que Deus coloca pessoas complicadas para pessoas complicadas? E a pessoa é tão complicada que não consegue entender na pessoa que ela é como ela, ou como ele. Compre. Diga para o teu irmão: vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai curar. Eita Deus! Então, amados, o sentido da parábola da ovelha perdida são os pecadores e publicanos, que Jesus veio para resgatar eles. Aí Jesus vai continuar e vai contar outra parábola, porque eu quero chegar na parábola do filho pródigo e encerrar, que é a parábola das 10 dracmas, a qual uma se perde. Deixa eu te explicar aqui. A ênfase dessa parábola não é nem tanto a dracma. A ênfase dessa parábola é a importância da mulher. Por que, pastor Divaldo? Porque para os judeus da época de Jesus, as mulheres não tinham valor perante a sociedade. Então, quando Jesus conta uma parábola direcionando uma mulher, Jesus está afrontando o sistema dos fariseus e dos escribas, porque desvalorizava a mulher. Não poderia falar alto em uma reunião pública.
A mulher ela tinha que aprender com o seu marido quando chegasse em casa. Se tivesse uma reunião, tinha que ficar em silêncio. E quando chegar em casa, pedir explicação ao seu esposo. Então a mulher naquela época não tinha valor nem, porque os fariseus e os escribas, eles discriminavam as mulheres. Aí Jesus conta uma parábola: viu uma mulher com 10 dracmas, ao qual uma se perde, e ela vai à procura dessa dracma, e à procura, amados, da dracma perdida, a Bíblia fala que ela arruma toda, diga comigo, casa. Tu está esperando perder a dracma, né? Eu, Jesus de Nazaré, Para poder arrumar a casa. Foi necessário acender-se uma candeia para iluminar toda a... Quando o Espírito de Deus ele entra dentro da casa, ele mostra para nós toda a impureza que ainda está dentro da... Você já reparou que tem comportamentos que você ainda não mudou? Por que, pastor de volta? Porque ainda tem dentro da casa coisa que você não sabe que está aí dentro, mas está escondido de você. É por isso que quando você às vezes está estressado, você toma aquela atitude. Meu Deus, me perdoe. Não era para mim falar isso, eu acabei falando no nervosismo. É Deus dizendo para mim, para você, ainda há impureza dentro de você. Aí você acha que é melhor do que o teu irmão? Você acha que é melhor do que a tua irmã? Não. Da mesma forma que o teu irmão está no processo de lapidação, você também está no processo de lapidação. Mas hoje Deus falou através do Espírito Santo que Ele está colocando algumas coisas em ordem dentro dessa casa. Tem pessoas que ficam perguntando ao Espírito Santo: por que eu tenho essa atitude, Senhor? É Deus falando: filho, ainda tem algumas coisas que precisa ser colocada no lugar. Fica nervosa não, fica nervoso não. Porque se Deus permite isso sair, é porque Ele está limpando. Oh, glória. Porque enquanto nós estivermos nessa matéria, nós somos sujeitos a falhas e erros. Só que uma coisa é você errar e permanecer no erro. Outra coisa é você errar, levantar e falar: não vou errar mais, então vou para frente. Prossigo para o alvo, que é Cristo Jesus. Meu Deus, aleluia. Agora eu chego na parábola onde eu quero falar e nós vamos para casa. Jesus continua: o homem tinha 2 filhos. Amados, criar filho é fácil? Sim ou não? Criar filho é fácil, sim ou não? Quem é pai? Diga para ele: tu deu um trabalho para o seu pai, para a sua mãe. Sim ou não? Pastor Divaldo deu um trabalho, pastora Juliana, meu Jesus. Criar filho, amado, não é fácil. Exige muito de... E por muitas das vezes nós não conseguimos suprir nem tudo. Ainda mais quando é uma parcela. Porque tem as 2 parcelas, como que quando eu falo as 2 parcelas, é pai e mãe. Já é complicado. Imagine quem é só uma parcela para poder fazer o papel de 2. A responsabilidade é em dobro.
é de deixar você com o cabelo, hein? E a vontade é de pegar pelo pescoço, ó, e torcer. Mas você não torce porque você ama. E quem ama não quebra pescoço, quem ama gruda. Sim ou não, igreja? Glória a Deus. Tem um glória a Deus aí? Então a parábola vai dizer de um homem que tinha 2 filhos. Aí no versículo 12 vai dizer: o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Amados, essa passagem é muito forte e interessante. Até então esse versículo de número 12, porque o filho mais novo, ele vai pedir ao seu pai a parte dele da herança. Todos que aqui se encontram têm maturidade para uma boa compreensão do que eu vou dizer. O filho só tem direito à sua herança quando o pai desce à sepultura, sim ou não? Porque enquanto os pais estão vivos, o filho não tem direito a... Só que, pastora Juliana, eu estava estudando para essa tarde, Deus ardeu no meu coração essa mensagem. É que o filho mais novo, ele é inteligente. Diga para ele: você é inteligente? Ah, você é inteligente, sim. Glória a Deus. Você é inteligente. Por que, pastor Edvaldo? Porque o filho mais novo, ele entendia de direito. Só que na época de Jesus, não tinha um avanço tecnológico como nós temos no dia de hoje. Nós temos internet, nós temos celular, temos o televisão, o Wi-Fi. Então o acesso às notícias do mundo está mais fácil para nós, sim ou não? Sim. Você quer saber de uma notícia importante que está acontecendo no mundo? Você vai lá no celular, no Google, e acessa. Só que na época de Jesus não. Na época de Jesus, era quando um viajante vinha em sua casa. Quando um viajante vinha em sua casa, ele vinha com notícias. Só que o que vai me indagar aqui é que esse jovem, ele ouviu coisa que não deveria ter ouvido. Por que, pastor Edvaldo? Porque ele não tinha maturidade para poder ouvir determinadas as coisas. Então vai um alerta para pai, para mãe: toma cuidado que o teu filho está ouvindo aí fora. Ou toma cuidado que você está conversando, porque o teu filho, a tua filha não tem maturidade para ouvir determinados assuntos. Porque de repente o filho está falando coisa que não deve, numa roda que não deve, porque ouviu coisas que não era para... Por que, pastor Joana? Porque ele ou ela não tem maturidade para ouvir determinados assuntos. Como também cristãos novos convertidos não têm maturidade para ouvir determinados assuntos. Então diga para o teu irmão: vigia. Tem glória a Deus aí. Por que, pastor Edvaldo, o Senhor está falando isso? Porque um jovem ouviu um assunto que ele não tinha maturidade para poder lidar com aquele assunto. Então ele ouve, ele conhece o seu direito, mas ele não está maduro para tomar atitude ao qual ele tomou. Qual foi, pastor Edvaldo? De pedir o seu direito de herança, sendo seu pai ainda estando vivo. Porque se um filho vai até o teu pai e pede a parte da herança, o pai ainda estando vivo, ele está dizendo: pai, para mim o Senhor morreu. Para mim, pai, o Senhor não é insuficiente. Pai, tudo que o Senhor faz para mim, ó, não está mais me agradando. Porque eu vou perguntar à igreja: Deus é o quê?
Deus é o quê? É pai, sim ou não? Então aperta o cinto aí. Se Deus é pai, por que não obedece? Se Deus é pai, e no seu mandamento ele disse: não adorarás outro Deus além de mim, então por que você perde tempo mais na televisão do que vindo na casa dele adorar a ele? Perde 3 horas vendo uma série de 20 minutos, 30 minutos, mas vir na casa dele, tô cansado. Hoje eu vou botar vocês para poder tirar uma reflexão. Porque por muitas das vezes, meu amigo Alisson, nós se comportamos como filho pródigo. Porque só queremos estar na presença do Pai porque Ele pode nos oferecer algo bom. Porque quando o pai precisa de você perto, você fala: pai, hoje eu estou cansado, não vou no trabalho. Eu sei que o Senhor é bom, porque tua palavra vai dizer que Deus é bom, mas hoje não vou na tua casa te adorar. Porque existem pessoas que passam mais tempo fora da casa do pai do que na casa do... Aí eu te pergunto: Deus é pai? Quanto aqui, se pudesse estar com seus pais, estaria hoje? Onde? Eu acho que tem pessoas que pensam assim: se eu fosse criança, eu nunca saí da casa do meu pai, porque sabe que quando cresce tem responsabilidade. E responsabilidade não é para criança, é para adultos, mas glória a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então o filho pródigo, o filho mais novo, decide sair da casa do diga para o teu irmão: não sai da casa do pai, não. Diga para ele: quanto tempo que eu não te vejo. Agora para me dar um glória aí, senão vai pensar que é com nós. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Amados, e o texto vai nos dizer, no versículo 8, que o pai, ele repartiu a sua propriedade com eles. Se você tentar um pouco entrar na mente do pai, o que o pai estava pensando nesse exato momento? Porque por muitas das vezes você cria o seu filho com muito amor e carinho, com muita dedicação. Nós pais, nós vivemos experiências ao qual nós olhamos para os nossos filhos e você não vai viver a experiência que eu vivi, não. Você não vai viver as provações que eu já vivi, não. Porque o que eu passei lá, eu quero que você passe. É por isso que os pais vivem a experiência com os filhos não vai viver. E se você viveu e está vivo até agora na presença de Deus, é para poder auxiliar o seu filho a andar o caminho como você deve andar. Por que, pastor? Porque você tem experiência. Você viveu lá no mundo. Você viveu na mão do inimigo. Mas pela misericórdia do Senhor, Ele te alcançou e te trouxe para a presença. Agora seus filhos estão dentro da casa. Não permita os seus filhos vivenciar aquilo que você já... Vai apertar um pouquinho aí.
Sabe por quê? Que os pais modernos, aqui dentro não tem isso, mas lá fora tem, que eles incentivam o seu filho a ir para tantos lugares, mas não incentivam para vir para a casa de Deus. Para tantos outros lugares, mas para a casa de Deus não incentiva. Porque é o melhor lugar que se deve ir. Salmo 84, verso 10 vai dizer: é melhor um dia na casa de Deus do que 1000 dias em outro lugar. É melhor estar na porta da casa do meu Deus do que em qualquer outro lugar, ou na casa de um ímpio. Existem pais que deixam o filho ir para o colégio sozinho. Aí eu fico pensando, para ir para a igreja não pode sozinho. Vou te contar um negocinho aqui. Você sabia que o perigo está dentro do colégio? Você sabia que é dentro do colégio que está a sementinha do mal? Você sabia que as más conversações corrompem os bons costumes e eles estão lá dentro do colégio? Você sabia que é na faculdade que eles passam um negocinho diferente? Você sabia que é na faculdade que muitos desses jovens aí vai e não tem a vida mais normal? Porque é no meio da faculdade que é apresentado algumas drogas para os filhos, sabia disso? Aí tem pais que tem prazer de deixar filho para isso, para aquilo, porque não deixa vir para a casa de Deus. Amados, o salmista vai dizer: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não acredito que você sente mais alegria nos prazeres do mundo do que estar na casa de Deus. Aí a questão é: por que o pai repartiu a sua propriedade entre eles? Por que o pai, com tanto amor, com tanto carinho, que ele cuidou dos seus filhos, permitiu que o filho fosse? Porque os nossos filhos vai chegar um momento de nossa vida que ele vai chegar a uma certa idade que eu e você não pode fazer mais nada. Temos que deixar eles viver as suas próprias experiências. Coração apertado. Se eu pudesse segurar, não vai, filho. Mas ele falou: pai, eu quero. Tem certeza? Quero. Aí eu te falo, imagina o coração do pai. Porque enquanto o seu filho é pequenininho, não vai ficar aqui, você está debaixo das tuas asas. Mas depois que ele está saindo da fase de criança e indo para a fase adulta, que o meio é a juventude, a adolescência, aonde eles estão conhecendo o livre-arbítrio e sabem que eles têm escolha, é onde as coisas ficam mais difíceis de orientar. É onde que nós temos que criar calo no joelho, falando: Deus, guarda a saída, guarda a entrada, guarda a chegada. É onde nós temos que estar constantemente: Deus, vai adiante, eu não sei o que está fazendo, mas o Senhor contempla todas as coisas. Guarde meu filho, meu pai, guarde minha filha. É onde Deus exige mais de nós. Oh, glória a Jesus Cristo de Nazaré. E o que eu acho muito interessante nesse texto bíblico, que quando o filho, depois de muito tempo, ele junta as suas coisas e vai para uma região bem distante, e um dos princípios de Deus para que o filho saia de casa, só que não acontece muitas das vezes dessa forma. Nós filhos
guarda do seu pai e de sua mãe, para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só. Quando você sai debaixo do princípio de Deus, você sai com honraria. Mas quando nós saímos debaixo de desobediência com Deus, sem honrar pai e mãe, nós pagamos grande preço lá na frente. Porque o filho mais novo, ele saiu sem a permissão do pai. Ele saiu porque ele quis sair. E a Bíblia vai dizer que depois de muito tempo naquela região, houve fome. E você já reparou que o ser humano solteiro, seja homem ou seja mulher, alguns ainda têm alguma maturidade, mas mais do que a metade deles são irresponsavelmente. Por que, pastor? Não tem ninguém para me prender, eu vou fazer o que eu quero. É assim que dá na mente. Não tem pai, não tem mãe, não tenho mulher, eu não tenho marido, eu vou chutar da barraca mesmo e vou fazer de tudo. Vou pra balada, vou sair, chegar com 5 horas da manhã. Se botar na minha frente eu bebo quente, bebo frio. Eu vou acabar com tudo. Porque por muitas das vezes o jovem, que ele não tem uma companheira, ou que ela não tem uma companheira, ele fica irresponsavelmente, sem responsabilidade. É assim que acontece. Porque quando casa debaixo da bênção do pai, debaixo da bênção da mãe e debaixo da bênção do Senhor, já sai com uma responsabilidade. Qual é? De uma família, de ir para o campo, porque ele sabe que tem uma esposa para poder cuidar, ele sabe porque ele vai ter uma família para poder zelar por ela. Só que ele sai irresponsavelmente e gasta tudo. Aí houve-se uma fome na região onde ele se encontrava, e ele irresponsavelmente gastou tudo que tinha, toda a sua herança. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 15, já vou encerrar, que quando gasta tudo e houve fome, e ele pensa, ele começou a passar necessidade, e por isso foi empregar-se a um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava comer as bolotas dos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Ao versículo 17, caindo de si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Amado, diga para o Senhor, na casa do pai tem comida. O que faz o filho ter a necessidade de voltar para a casa do pai, diga para ele, é a comida. Porque tem muitas pessoas que saem da casa do pai, roda tudo aí, mas vê que a comida lá não é a comida que o pai coloca sobre a mesa. Que ele vai dizer que até o servo do meu pai come bem. Aí ele fala, sabe o que, meu irmão Léo? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para lá. Eu vou falar, pai, não me aceita mais como filho, mas como teu servo. Porque é melhor estar na casa do pai como servo e tendo um bom alimento, do que estar como filho no mundo perdido lá fora. Porque na casa do pai até os servos é bem tratado. Na casa do pai, os servos não comem bolota de porcos, come cordeiro. Diga para ele, tu
glória a Deus aí, por gentileza. Vou encerrar, vamos lá, vou encerrar. A seguir ele levantou e foi para casa e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e cheio de compaixão. Que compaixão é sentir profundamente o sofrimento alheio, sentir a dor do próximo. E quando o pai vê o filho, ele sente íntima compaixão, ele sente a dor do filho. Meu Deus. Aí eu te pergunto, será que você tem compaixão do teu irmão? Porque nós, vários pecadores, erramos, somos ignorantes. Deus olha para mim e para você e fala assim: eu sinto compaixão de você. Eu sinto a dor que você está sentindo. E amado, essa parte dessa passagem, porque eu não vou falar do filho mais velho e vou encerrar no filho mais novo. E a Bíblia fala que quando ele vê o seu filho, sente íntima compaixão. A Bíblia vai dizer: correu para o seu filho e o abraçou e beijou. E nessa parábola, o Senhor Jesus Cristo está querendo demonstrar para os fariseus e para os escribas o amor de Deus pelo filho que não merece nada. Porque quando o filho chega, e todos aqueles que estão errados, ele sempre quer justificar o erro. Todo aquele que está errado e se arrepende, ele quer justificar. Aí no versículo 21, vou encerrar, ó, presta atenção. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Procura no texto o pai falando: onde tu estava, filho? Pergunta no texto, procura no texto aonde o pai falou assim: filho, por onde você estava? Por que você saiu de casa? Momento nenhum você vai ver o pai indagar o filho. Pastor Edvaldo, o que o pai fez? O abraçou e o beijou. Porque quando você vem ao pai, o pai jamais vai jogar o teu passado na tua face. Ele jamais vai lembrar do seu pecado. Depois que você se arrepende e volta para ele. Mas pastor Edvaldo, o que o pai vai fazer? O pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vista nele. Coloque o anel no seu dedo e calce os seus pés. Ele merecia roupa nova? Filho rebelde merece roupa nova? Filho rebelde merece anel? Filho rebelde, pastor Júnior, merece calçados? Tu não vai ganhar porque você não mereceu. Você é desobediente. Só que esse pai que nós está falando aqui não é qualquer pai. Eita glória! Esse pai que nós está falando aqui não é pai terreno, é pai celestial. Louvado seja o teu santo nome. Porque quando o filho chega, ele então se bota a roupa nova, porque ele estava sem identidade. E a partir de agora ele mantém a identidade de filho. Oh, aleluia, Jesus! Coloca o anel no dedo dele, porque a autoridade que ele perdeu no mundo, ele ganha dentro da minha casa. Aleluia! Pastor de modo, por que calça sandália? Porque o contato que ele teve
não tinha apelido, porque foi o diabo que colocou. Quando você vem para a casa do pai e te vestiu com roupa nova, colocou um anel no dedo e disse: tu agora é pastor, é diaconisa, é presbítero, é evangelista. Ei, tu não merecia estar na casa do pai, mas Deus, Ele te amou de um amor tão diferente que todas as coisas que nós fizemos lá fora, Ele está aqui com braços abertos, pronto, a nos abraçar. Aleluia. Fica de pé porque eu vou encerrar. E o filho, quando volta para a casa do pai, pode ter certeza, o pai está com um banquete preparado para você. Ele está com um cordeiro gordo para festejar, independente do que você fez lá fora. O pai jamais vai jogar o teu passado na sua face, porque Ele te ama com amor incondicional. Pais, orienta os seus filhos no caminho ao qual você deve andar. Incentiva eles a vir para a casa de Deus, a estar na casa de Deus, para que vocês não venham pagar um preço alto lá na frente. É melhor pagar um preço agora do que pagar um preço lá na frente, e esse preço pode ser caro. Sentiu o desejo de vir na igreja? Vai, incentiva, vai, filho. Vai. Deus colocou esse desejo no seu coração, vai sim. A mamãe vai também, papai vai também, vai também. Amado, é muito bom estar sensível à voz de Deus. Eu, presbítero Edivaldo, em outro ministério, pastora Juliana diaconisa, teve um momento da nossa vida assim: não vou para a igreja não. Gabrielzinho tinha uns 6, 7 anos. Sabe o que ele falou para mim, para ela? Se vocês não for, eu vou. Olhei para a pastora Juliana, que era diaconisa na época. Quem é sensível à voz de Deus está falando aí, filha. Usar a criança falar que se nós